divina de cada dia. Claro que cada assunto traz para mim exemplos, então fui vivenciando a questão desse tema. E, na verdade, eu tinha feito esse estudo para uma outra palestra que eu fiz num centro que abriu. Na verdade, eles só mudaram de endereço em Melbourne. Para quem conhece a Lina ela participa desse estudo agora lá em Melbourne. E foi um centro que estava funcionando dentro de uma lavanderia. A lavanderia cedeu um espaço para o centro. E quando eu conheci eles estavam nessa lavanderia. E depois de acho que uns 2 meses, eles conseguiram lugar para eles. Eles alugaram uma casa e me convidaram para fazer um estudo para eles. E esse estudo foi feito também pensando na providência, como foi a história deles, né? E o rapaz comentava comigo, quando eu fui fazer o estudo lá, de que como foi a história que apareceu o espaço para eles alugarem, como que eles tinham arrumado tudo, e o piso da casa. Ele falou assim para mim: Estela, você acredita que a gente ganhou o piso da casa de um amigo que falou assim para mim: escolhe o melhor piso, a qualquer cor que você quiser, porque eu sou o dono da empresa, então eu quero o melhor para você. E aí eu fiquei pensando no final do estudo, a providência divina, como ela funciona na nossa vida, como que funciona? A gente quer assim que as coisas aconteçam para a gente. Eu brinco sempre, a gente não quer emagrecer, a gente quer ser emagrecido, né? A gente quer que alguém faça o processo de emagrecer a gente sem muito esforço. Mas não adianta, algumas coisas vão ter que ser feitas, como a Sandra falou, de dentro para fora. E quando eu fiz esse estudo, eu cheguei nessa historinha interessante, porque eu não conhecia essa linha do judaísmo do final do século XVIII, do fala direito isso aqui, racídicos. Então, é uma parte dos judeus que tem muita literatura, muito conto, que se transformou em um livro. Então, contos racídicos, eles são interessantes de buscar, porque tem muito ensinamento nisso. E dentro da questão da providência, eu achei esse contozinho aqui, que eu achei ele bem interessante, bem bonitinho, para dividir com vocês. Então, eles contam que o Rebé, eles chamam o rabino, né, de Rebé. O Rebé perguntou ao galho por que o galho sacudira. E a resposta foi: o vento. O vento não soube dizer por que soprara o galho, exceto que tinha sido libertado pelo seu anjo-chefe. O anjo, por sua vez, disse ao Rebé que tinha recebido ordens do próprio Deus para ventar. Então, o Rebé fez a pergunta a Deus e recebeu essa resposta: apanhe a folha. O Rebé apanhou-a da terra para encontrar um pequeno verme abrigando-se na sombra formada embaixo da folha. Tudo, até o cair de uma folha, acontece por uma razão, e cabe a nós e a nossa mente descobrir ou reconhecer a administração de Deus por detrás de tudo. Então, aquela famosa frase: não cai uma folha se não for pela vontade de Deus, e a gente fica perguntando: nossa, ele está preocupado com uma folha, né? Imagina. E aí vem aquela historinha que eu já contei algumas vezes, que aí ele inventou o outono, porque no outono caem todas sem a permissão dele. Se ele esquecer de dar permissão, pelo menos as folhas caem. E nessa semana que eu estava fazendo o estudo, eu parei no farol, no semáforo ou na sinaleira, né? Depende de onde você é no Brasil, e bateu um vento e caíram assim várias folhas em cima do meu carro. Foi bem interessante ver esse monte de folha caindo com esse estudo, com essa historinha da folha. Só que isso faz pensar: nossa, como assim, né? Só tá de brincadeira que para cair uma folha, Deus vai lá preocupado que caiu uma folha. Mas a historinha traz que tem alguma coisa por trás. Aquela folha que caiu tinha um verme se abrigando naquela sombra. Então, nas menores coisas que Deus faz, tem um propósito, tem alguma coisa lá para a gente pensar. E a definição da providência, eu fui estudar, eu fiz o seguinte, né? Aliás, uma coisa que eu faço muito quando eu estou buscando algum estudo é pegar a palavra e procurar nas obras e ver o que tem dentro da obra espírita, da obra de Kardec, para me ensinar sobre aquilo. Então, essa palavrinha providência, eu fui nas obras da Gênese e eu fui na obra do Livro dos Espíritos. Então, eu trouxe definições aqui, tudo está muito baseado nessa matéria que a gente estuda sempre aqui, que é a codificação de Allan Kardec. E a definição essa aqui está na Gênese. Ele vai dizer que a providência é a solicitude, quer dizer, o cuidado de Deus para com as suas criaturas. Ele está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, mesmo as coisas mais mínimas. É nisto que consiste a ação providencial. Então a gente fica imaginando como assim, como é que ele vai fazer tudo isso, e é o que eu vou tentar aqui explicar para vocês, o que eu trouxe
da doutrina para ajudar a gente a entender o que é essa providência divina. Eu cheguei à conclusão que muito das nossas dúvidas está em como a gente concebe Deus. Quantas vezes a gente conversa com pessoas que falam, mas esse Deus que matou, esse Deus que mata, como é assim? O que é esse Deus? Então está muito ligado na nossa visão de Deus, nessa visão aqui antropomórfica de Deus, que a gente fez ele a nossa imagem e semelhança, né? Não nós, a imagem e semelhança dele. Mas muitas vezes a primeira imagem de muitas pessoas vem que Deus é esse barbudo lá em cima, que manda, desmanda, que fica bravo, que fica feliz, que perdoa, que fica com raiva, a ira de Deus, né? Então, muita dificuldade a gente tem de imaginar que Deus não é essa figura, né, de barba lá em cima, determinando, ou se vingando, ou fazendo de propósito. A gente muitas vezes pensa, Deus está de marcação comigo. Não, só pode ser. Deus, né, eu sei, Deus que me perdoe. Eu tinha uma amiga que falava sempre isso, Deus que me perdoe, mas eu vou falar. E geralmente era, Deus me perdoe, mas eu vou falar mal de alguém, né? Então, Deus me perdoe. A gente coloca tudo nele, né? Se Deus quiser, a ira de Deus sobre nós, esse humor que a gente vai jogando para ele. E dentro dessa colocação de providência, está muito ligado a isso. A gente ficar pensando nessa imagem de Deus barbudo, sentado num trono, a gente não consegue entender exatamente o que é Deus. O que é Deus? Que é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. O que é Deus? E os Espíritos vão dizer para a gente o que eu sempre trago aqui, porque às vezes eu falo assim, não pode ser muito isso, mas quando eu vejo que está lá, eu falo, nossa, então é legal, o que eu queria, o que eu pensava tem a ver com a pergunta que foi feita e a explicação que nos é dada. Então a questão não está no problema de quem é Deus ou o que é Deus, mas está na nossa capacidade de entendê-lo e conseguir senti-lo, que vai exigir de nós uma maturidade, uma evolução para poder entender e sentir o que é ele. Então olha o que eles falam para a gente, que exatamente, para a maioria, ele é um soberano poderoso, sentado num trono inacessível, que é outro ponto, né? Ele está inacessível, e perdido na imensidão dos céus. Então, não só ele está lá, todo soberano, mas ele está lá, né? Ninguém consegue nem ver dessa imensidão. Então, ele está nos céus. Ele tem um rosto, ele tem um trono e ele está no céu. Então, ele está super longe, por isso que ele não pode nem pensar no meu problema aqui tão pequenininho ou naquela folha que caiu da árvore. Tendo restritas suas faculdades e percepções, não compreendem, né? Nós não compreendemos que Deus possa e se digne de intervir diretamente nas pequeninas coisas. E aí, esse capítulo aqui sobre a providência, lá da Gênesis, vale a pena a leitura completa, para a gente chegar no pensamento, porque não dá tempo de falar tanta coisa, e eu quero trazer mais informações, mas vale a pena para a gente pensar na nossa dificuldade de compreensão do que é Deus. Joana de Ângeles vai dizer que é certo que compreender Deus torna-se algo impossível na atual conjuntura do processo evolutivo. Então também está tudo bem. A gente não vai conseguir entender agora. É um processo que vai acontecer para a gente entender ele. Então, falar de Deus, eu falei assim, eu vou lá falar de Deus, que assunto difícil. Porque como é que você vai falar sobre uma questão que gera tanta polêmica, né? Eu falo, se você for jantar e fizer aquela pergunta, você acredita em Deus? O jantar já deu aquela tonão assim, porque aí, né, você leva uma pessoa que fala que acredita, outra que não acredita, e aí cria aquela situação no jantar. Então, não recomendo muito que seja uma pergunta que você faça no jantar, né? Mas é um tema interessante da gente pensar. E outro dia meu marido contou uma piadinha que descobriram por que é que Jesus falou que onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu estarei lá, para poder parar a briga. Porque quando 2 ou 3 estiverem juntos, geralmente vai ter uma discussãozinha, então ele vai estar no nosso meio. Não, mentira, isso não é doutrina espírita, isso só eu fazendo uma piada. Mas pensa, a gente faz algumas colocações aqui que é provocativa mesmo. Para que a gente saia daqui, às vezes até perguntando a si mesmo, eu não concordo daquilo que ela falou com relação a Deus. Eu quantas vezes saí daqui incomodada, puxa, aquela pessoa falou aquilo, e eu não senti que é isso. Aí eu fui estudar, fui procurar. Às vezes você concorda, às vezes não, porque é a visão da pessoa que está colocando também, né? E tem a doutrina, que é a doutrina, e aí tem a interpretação que a gente faz dela, que pode estar fora um pouco do que é. Então, a leitura do original, ela é muito importante, para que aquilo que eu falo aqui, ou que todos nós falamos aqui, faça sentido para vocês. Então, é isso que eu queria mostrar para a gente, da nossa incapacidade de perceber isso, que leva a isso aqui, ao nosso amadurecimento espiritual.
Então, o efeito não tem capacidade de penetrar na sua causalidade, entendendo-a. Nós, né, somos o efeito da causa, que é Deus. No entanto, sentir-lhe a presença em todas as coisas é conquista da sensibilidade moral e das conquistas da inteligência, que reconhece a sua incapacidade de decifrar todos os mistérios à sua volta. Então, lá atrás, quando a gente vai adquirindo, né, a sensação, o sentimento, a inteligência, até chegar na razão, porque a hora que a gente chegar na razão é que a gente está mais perto da angelitude. Porque até então, a inteligência, às vezes, ela não acompanha a moral. A gente sabe que a pessoa é super inteligente, mas não acompanha a moral, né? Então, quando a gente está nesse processo de aprendizado, a providência divina para a gente, ela está mais ligada à parte material. Então, a gente só consegue ver a providência divina se eu tiver um emprego, se eu tiver um salário, se eu conseguir meu diploma. Tá tudo, normalmente, assim, se eu tiver saúde. A gente não consegue perceber que a providência divina ela vai estar em coisas também desafiadoras que eu vou falar lá na frente. E é um processo natural do nosso desenvolvimento. Então, hoje, quando a gente fala que se eu estiver no hospital sem saúde e a providência divina está comigo, a providência que me deixa no hospital, que providência é essa? Então, no momento, se a gente estiver preso só naquela situação, vai ser difícil de ver que a providência dele vai trazer tantos outros benefícios, tantas coisas que também vai guiar a nossa vida. Ele também vai guiar a nossa vida por portas fechadas. Porque senão, se fosse toda a porta aberta, a gente talvez, né, entrar e sair, aquela porta fecha e ele vai guiar a gente para um outro lado. Isso faz parte da providência dele também. Então, no momento que a gente for percebendo, for desenvolvendo essa inteligência e a razão, a sabedoria, a gente vai começar a perceber que não é só a parte física, não é só meu trabalho, tudo que se relaciona ao materialismo. Vai abrir para a gente uma parte mais espiritual, providências que vêm de outras formas, né? Quanto mais a gente pensar na parte espiritual, mais benefícios a gente vai ver. Quanto mais a gente pensar nesse ser imortal que somos, mais a gente vai pensar que tudo tem um propósito muito maior. Então, a providência, muitas vezes, pode não ser nesse momento nessa vida, mas a providência dele diante da nossa existência, visando uma vida futura e visando o que a gente fez lá atrás, ela vai fazer mais sentido. Porque senão a gente começa a achar que um passageiro que sobrevive no avião, ele foi preferido de Deus. Se a gente não olhar isso como um todo e não olhar que aquela experiência das pessoas que não sobreviveram, eles tiveram a pior parte da história. A providência divina não está só em proteger um que sobreviveu. Vocês ouviram a notícia desse rapaz que sobreviveu? Sair andando de um acidente de avião daquele. Faz todo mundo pensar. Como assim? Parece que agora está até a poltrona 11A agora, é uma poltrona que ficou agora, não. Se eu sentar naquela poltrona agora, eu estou salvo. Imagina quantos não vão querer pegar aquela poltrona. Então, quer dizer que Deus pegou todos os outros 200 e tantos passageiros, não se incomodou com eles e salvou um? Está vendo a nossa imagem do Deus lá soberano, que escolhe quem ele... Né? Esse aqui não vai. Não, dentro da proporção da vida de cada espírito daquele avião, ela tem um propósito, porque ali não acabou. Ali foi uma experiência, uma habilidade daqueles espíritos super dolorida, super difícil, extremamente complicada de explicar, mais complicada ainda de sentir. Não consigo imaginar a dor das famílias. Então, a nossa percepção disso só vai acontecer se a gente começar a pensar um pouco além do que a gente já entende. Tentar melhorar a nossa percepção de que Deus é esse. Que não faria sentido uma pessoa ser salva por quê? Ou quantos outros casos que morrem as pessoas e um se salva? O Setembro 11, que a pessoa nem foi trabalhar. Tem que ser algo maior, a gente tem que ampliar esse nosso pensamento. E é o que eles falam aqui, o nosso amadurecimento espiritual, que vai fazer com que a gente entenda que até o momento difícil é uma providência divina. Mas a gente pergunta assim, né? Então, se Deus existe, não é esse barbudo, mas ele existe, como é que tudo isso aí funciona? Que bom que a gente pensa assim, porque está lá uma pergunta feita que é a pergunta que todo mundo se faz. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Né? Porque quando você tem a discussão, se você acredita que Deus existe e a pessoa fala não, e você fala que eu acredito, a pessoa vai falar, então me prova que Deus existe. E a gente pode falar, então me prova que ele não existe. Porque não consegue provar nem uma coisa nem outra. Você fala que eu não provo que ele existe, mas ninguém até agora conseguiu provar que ele não existe. Então temos aí um movimento no meio para a gente pensar e aprender. A resposta é fantástica. Num axioma, né, na verdade, então, da ciência,
num axioma, numa confirmação, que aplicais as vossas ciências. Ou seja, a ciência não diz isso? Que toda causa, todo efeito tem uma causa? Então, não há efeito sem causa, a resposta dos próprios espíritos. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Então, tudo que a gente não consegue dizer como é que foi feito, alguém tem que ter feito. Porque tem que ter mais fé para acreditar que alguém fez alguma coisa do que o nada fez alguma coisa. Né? Que o nada, do nada aconteceu, também fica difícil. Alguma coisa tem que ter acontecido. Tem aquela piadinha que alguns já ouviram também, que o cientista falou para Deus assim, tudo isso que você criou, a gente já criou também, a ciência já criou. Não tem nada que a gente não possa fazer que você já criou. Deus falou, é verdade. Aí o cientista falou assim, então vamos fazer uma disputa aqui. Eu vou criar alguma coisa e você vai criar alguma coisa. Deus falou, não, tudo bem, óbvio, pode fazer. Você primeiro, falou para o cientista. Aí o cientista baixou para pegar, falou assim, eu vou pegar um pouquinho de areia. Aí Deus falou, não, do nada, areia eu já criei. Você falou que você ia criar alguma coisa do nada. Então eu estou esperando, a ciência criar alguma coisa do nada. E a nossa capacidade de entendimento, como é que tudo funciona, não tem resposta, né? Para quem está esperando que eu vou falar assim, é assim porque é verdade, nem os espíritos na obra falam que é verdade absoluta. Eles falam várias vezes que tem coisas que são mistérios. A gente não ainda, ou não está apto para entender, não estamos prontos para entender essa questão da maturidade, e ele também, nem se eles explicassem para a gente, talvez a gente fosse capaz de entender. Então tem que deixar essa parte também, que não vai dar uma resposta finalizada, mas que a gente faça o pensamento disso aqui. Né? Se existe alguma coisa, como que a gente vai explicar que ela existe, se não com uma obra, uma inteligência que faz que tudo funcione e que os planetas fiquem onde estão. Né? Então a gente chega nessa parte aqui que eu queria falar, que todo mundo fala, mas tem o Big Bang, né? Mas o Big Bang. Ok, temos as teorias, né, da criação do mundo, a ciência vem, explica, tem toda essa história, toda essa explicação, assim, de baixo para cima, de quando veio o Big Bang, até a gente chegar nos dias de hoje. Mas e antes do Big Bang? E o que criou o Big Bang? Eu sempre falava para minha filha isso, falava assim, puxa, na escola, quando eles ensinam a evolução, tem a parte também da criação, da evolução, eu falava, tudo bem, que seja o Big Bang, mas e antes? O que criou aquilo? Deve ter uma explicação. E para quem é mais espiritualista, religioso, a explicação vem primeiro de Deus, existe um Deus. E para o cientista, normalmente vem, depois de tudo estudado, só pode ter uma explicação no final, que é Deus. Então, muitos cientistas chegam ao ponto, né, de entender que existe alguma coisa, podem não usar o nome Deus, mas que existe uma inteligência superior que criou todas as coisas. E nós somos criaturas dele. Tudo que existe, que nós possamos ver, existe um criador inteligente. Por isso que nós somos... tem essa dificuldade, às vezes, de comprovar, mas tem que olhar, se não foi obra do homem, foi obra de quem? A eterna pergunta. Então, eles vão dizer para a gente lá na Gênesis que se a gente compreender o efeito, já está bom. Do efeito, remontamos a causa e julgamos da sua grandeza pelo efeito. Ou seja, se não foi o homem que criou, e é uma coisa tão maravilhosa, extraordinária, como o universo, tem que ter uma inteligência maior que criou tudo aquilo. Não pode ter sido um homem, né? A não ser que a gente ache que a gente é mais inteligente que Deus, que a gente acha, às vezes, que o nosso caminho ele é o melhor, e que ele que está enganado, e a gente reza para que a vontade dele, né, ela coincida com a nossa. Então a gente pode achar que a gente faria um universo melhor. Eu tenho algumas coisas anotadas no meu próximo universo, porque diz que a gente vai criar, quem sabe, um dia, como Jesus, a gente cria um planeta, e eu tenho umas listinhas de algumas coisas que eu queria que fosse diferente. Eu acho que caminhão só podia rodar das 2 da manhã até as 4 da manhã na rua. Isso é só, eu não vou dar a lista toda, que eu não consigo dar palestra. Mas eu tenho umas listinhas do que eu gostaria que fosse no mundo. Mas será que dá certo? Eu acho que não. Então, a gente fica com uma inteligência maior que sabe de todas as coisas. E olha só o que Isaac Newton falou sobre essa questão. A gravidade explica os movimentos dos planetas, mas não pode explicar quem colocou os planetas em movimento. Deus governa todas as coisas e sabe tudo o que é ou que pode ser feito. Dito por um nome bem considerado, né, com relação a isso. Então, será que então nessa imensidade de fenômenos que a gente vê, será que a gente consegue pensar que o nada criou alguma coisa? Só para a gente pensar.
Então, se a gente considera essa inteligência, como que ela funciona? E essa parte do Livro dos Espíritos é uma parte que eu volto, leio, porque para mim é uma forma de explicar como a gente pode contar com a ajuda divina e como que os Espíritos explicam que a gente entender nesse movimento, a gente pode não só utilizar a nossa oração melhor, mas ter a certeza que essa ajuda vai chegar. Olha a pergunta, que legal. Como pode Deus tão grande, tão poderoso, tão superior a tudo, imiscuir-se em pormenores ínfimos? Preocupar-se com os menores atos e os menores pensamentos de cada indivíduo. O que foi que a gente estamos aqui falando, né, até esse momento. Então, eu queria ler para vocês na íntegra, porque eu acho que é importante, eu não queria passar a informação incorreta do meu entendimento, mas eu queria que a gente ouvisse juntos para vocês pensarem como eles explicam isso, né? Seja ou não, isso está dentro da Gênesis, seja ou não assim, no que respeita ao pensamento de Deus, isto é, quer que o pensamento de Deus atue diretamente, quer por intermédio de um fluido, representemo-lo para facilitar a compreensão sob a forma concreta de um fluido inteligente. Então, ele está propondo que ou Deus age diretamente, não o barbudo, né? Mas essa força age diretamente, ou ela vai agir através de um fluido. Lembrando que fluido, na época, era qualquer coisa que eles não conheciam como é que funcionava, né? O fluido, para depois virar nome de energia ou virar eletricidade, primeiro ele era um fluido. Então, quando eles falam fluido, que Deus usa esse fluido, é no sentido de que é alguma coisa lá que a gente não sabe explicar. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Então, ou ele age diretamente, ou ele age através desse fluido, preenchendo o universo infinito e penetrando todas as partes da criação. A natureza inteira está mergulhada nesse fluido divino. Ora, em virtude do princípio de que as partes de um todo são da mesma natureza e têm as mesmas propriedades que ele, cada átomo desse fluido, se assim nos podemos exprimir, possuindo o pensamento, isto é, os atributos essenciais da divindade, e estando o mesmo fluido em toda parte, tudo está submetido à sua ação inteligente, à sua providência, à sua solicitude. Não haverá nenhum ser, por mais ínfimo que suponhamos, que de algum modo não esteja saturado dele. Achamo-nos assim, constantemente em presença da divindade. Não lhe podemos subtrair ao olhar nenhuma de nossas ações. O nosso pensamento está em contato incessante com seu pensamento, havendo, pois, razão para dizer-se que Deus vê os mais profundos refolhos do nosso coração. Estamos nele como ele está em nós, segundo a palavra do Cristo. Então, eu queria ler isso, porque a gente vai ter que pensar um pouco como que essas leis regem, né, no universo. A questão da energia, da vibração, do perispírito, o pensamento no perispírito, como que o nosso pensamento funciona como um sino que reflete, né? Esse pensamento faz um som, um movimento no ar. Estamos todos mergulhados. Então, Deus, ele percebe, como a gente percebe um órgão do corpo da gente, faz parte dele. Então, ele está em tudo, estamos juntos. Então, se a gente pensar bem, eu não preciso olhar para o céu para falar com ele, né? A gente geralmente não faz, ai, Deus, me ajuda. Será que a gente precisa olhar para o céu? Será que a gente precisa falar muito alto uma oração para ele ouvir, porque ele está tão lá longe que eu preciso falar alto para Deus me ouvir? Ou ajoelhar, né? Nada contra, porque eu ajoelho várias vezes, mas é só para a gente pensar se tem a necessidade de, ou se o momento que eu penso, ele capta porque eu faço parte desse pensamento dele. Para a gente sair um pouco dessa visão de Deus. Por isso, quando a gente fala de Deus para algumas pessoas, a pessoa pensa que não dá, porque é a parte mais, a parte da nossa mente que pensa nesse Deus mais próximo a nós, não consegue imaginar que um Deus vai sentir nosso pensamento, vai ouvir e vai interagir, porque a gente é parte de um todo só. Estamos todos conectados com ele e ele com a gente. Foi isso que Jesus quis dizer para ele, né? Então, para entender essa providência, não precisa Deus lançar o olhar do alto da imensidade. As nossas preces, para que ele as ouça, não precisam transpor o espaço, nem ser ditas com voz retumbante, pois estando de contínuo ao nosso lado, os nossos pensamentos repercutem nele. Que foi o que eu acabei de falar aqui. E aí, isso aqui é da minha cabeça. Quando eu procurei providência divina, eu cheguei nessas citações do Livro dos Espíritos, que me fez pensar
que talvez, aquilo que eu brinquei, a gente quer ser emagrecido, a gente não quer emagrecer, que a gente acha que essa providência dele é alguma coisa sobrenatural, que vai me trazer dinheiro, saúde, né, felicidade, casamento, tudo que a gente quer que vem dele. Isso me trouxe uma ideia de como ele trabalha na providência através de nós mesmos. Então, cada ponto desse aqui, ele vai utilizar para que a providência dele se faça em nossa vida. Então, eu vou explicar. A inteligência, o perigo, o futuro, que a gente não consegue saber do futuro, a faculdade de escolher e os espíritos. Eu vou falar para vocês um pouquinho de cada coisa, né? Então, lá no livro dos espíritos, está falando que Deus fala sobre a inteligência. Deus vou-la outorgou para que dela vos sirvais, e é principalmente por meio da vossa inteligência que os espíritos vos auxiliam, sugerindo-vos ideias propícias ao vosso bem, porém não assistem senão aos que sabem assistir-se a si mesmo. A inteligência, ele vai usar com a nossa inteligência, a nossa capacidade, quando a gente adquire na nossa evolução, a nossa inteligência, para trazer para a gente ideias para que possa ajudar nas nossas decisões. Então, o que eu estou pensando que vai vir de fora, aquela notícia maravilhosa, aquilo tudo que eu quero ouvir do meu futuro, de fora, eu vou ter que usar a minha inteligência, para que a providência dele me traga pensamentos bons, para que eu me conecte com espíritos, com ideias boas, para que eu tome atitudes melhores. E eu possa fazer, na minha vida, as minhas atitudes. Então, não tem como tirar a gente dessa história se a gente não tiver inserido em nós mesmos e buscarmos isso. Então, a primeira parte da providência divina é que ele vai usar a nossa própria inteligência a nosso favor. Os perigos é interessante, porque como eu posso imaginar que o perigo pode ser uma providência de Deus na minha vida? Como é que ele pode deixar eu passar um perigo? E eles fazem essa pergunta na questão 855. Com que fim nos faz a providência correr perigos que nenhuma consequência devem ter? A gente só passou pelo perigo, aquele susto que dá, que a gente fala, nossa, passei. Então, por que ele faz a gente passar por esses perigos se eu sair bem de lá? Ele vai usar essa providência porque através disso, através desses perigos que a gente quase passa, é que vai fazer com que a gente repense a nossa vida. Eu quase entrei numa coma, porque eu tenho diabetes, eu comi muito doce, eu quase morri, né? Ou eu quase, qual é o acidente, qual foi o perigo que eu fui livrado, que eu quase. Por que ele deixa a gente passar por esses perigos? Porque através desse perigo, é a resposta deles, o fato de ser a tua vida posta em perigo constitui um aviso que tu mesmo desejaste a fim de te desviares do mal e se tornares melhor. Se escapas desse perigo, quando ainda sob impressão do risco que correste, cogitais mais ou menos seriamente de te melhorares, conforme seja mais ou menos forte sobre ti a influência dos bons espíritos. Por meio dos perigos que correis, Deus vos lembra a vossa fraqueza e a vossa fragilidade da vossa existência. Então, quando ele deixa a gente correr esses perigos, é uma forma de eu entender que eu posso fazer melhor da próxima vez. E que eu posso... eu já passei o susto. É uma providência meio estranha de pensar, que ele pode deixar eu quase passar por uma situação para que eu faça um caminho diferente na volta. Né? No futuro, está lá na lei de liberdade. A certeza de um acontecimento venturoso o lançaria na inanição. Então, a questão do futuro, por que a gente não tem o conhecimento total do futuro? Que a gente adoraria saber. Porque vai trazer para a gente, segundo eles, duas posições. Ou a gente fica na inanição e a gente não faz nada, porque já sabe a resposta, né? A gente fica lá paradinho, ou então dá desânimo. Por quê? Por quê? Se já não vai acontecer mesmo, eu passei no concurso. Ah, será que eu vou passar? A expectativa de se vai dar ou se não vai dar. É o que move a gente. Porque se eu passo o concurso, eu já sei que eu vou passar. Que desânimo é esse? A gente não vai fazer. Eu já sei que não vai dar certo. Para que eu vou numa entrevista de emprego se eu sei que eu não vou conseguir o trabalho? Então a gente pararia. Eu vou ficar aqui paradinho, não vou fazer nada. Ou desanima, porque sabe que não vai dar, ou não faz mesmo, porque não vai acontecer. Então, olha que interessante que a providência dele não nos deixa saber o futuro, porque se a gente soubesse, ou deixaria a gente desanimado, ou deixaria a gente sem agir, porque já que vai acontecer, não preciso fazer nada, então tudo bem. Então, percebe como a gente está nessa equação da providência dele, que a gente quer que venha dele, mas ele precisa da gente para que isso aconteça? Na questão da faculdade de escolher, também está lá, na parte com relação à liberdade, né, de escolha,
A gente tem uma liberdade de escolher, de fazer ou de não fazer. Mas eu vi uma frase que, para mim, ultimamente, eu penso muito nela, que é: Deus nos deu a liberdade. O livre-arbítrio, ele é construído. Porque a gente não vai conseguir fazer tudo o que a gente quer. A gente tem uma limitação. Como uma criança tem uma limitação. Ela vai ter, né, aquele espaçozinho e a gente vai adquirindo. Então, a liberdade temos todos. Mas o direito de fazer tudo, absolutamente tudo, está vinculado à nossa capacidade de conseguir fazer. Porque a gente não vai conseguir fazer mais do que a gente tem capacidade para fazer. Existe uma limitação. A gente ainda não entende a limitação, porque a gente, quando começa a ir para um pensamento do então todo mundo pode tudo, como é que vai segurar uma pessoa de não fazer determinada ação que pode prejudicar tantos? Tem um certo limite. Tanto que tem coisas que são colocadas no caminho para desviar, para que aquilo não aconteça o pior sempre. Sempre é com o nosso melhor, na nossa concepção de imortalidade. Porque se a gente olhar só essa vida, está tudo errado, está tudo injusto, está tudo acabado, não tem futuro, a gente não tem saída. A gente tem que expandir nosso pensamento para um quadro maior, né? De que tudo vai ser para o bem, talvez agora a gente não veja, mas o nosso crescimento que é a nossa maior... o objetivo de Deus, que vê que a gente já tem dentro da gente essas capacidades, né? E a questão dos espíritos, também está na questão 87. Os espíritos estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Tendes muitos deles de contínuo a vosso lado, observando-os e sobre vós atuando, sem o perceberes, pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Então, a importância da gente ter espíritos ao nosso lado. E todos os espíritos, né? Alguém aqui vê espírito? Se não vê, está vendo agora, porque a gente está encarnado, mas somos espíritos. Pode olhar para o lado, não estou vendo nenhum espírito, não. Espíritos, com letra maiúscula, que já adquiriu essa inteligência, ele vai usar os encarnados e os desencarnados para nos dar esse apoio. Não estaremos sozinhos. Eu estava olhando recentemente a questão, estava olhando algumas histórias, assim, né, como o avião que pousou no Rio Hudson, que ninguém morreu, como essa providência vem através do outro. Aquele acidente que, eu não sei se vocês lembram, que o avião aterrissou, o piloto aterrissou o avião no Rio Hudson, em Nova York, e ninguém morreu. Como que o piloto era especialista em avião planador? Como que a equipe estava lá preparada para resgatar as pessoas naquele momento? Aquelas crianças que ficaram presas numa caverna na Tailândia, a providência divina foi trazer os especialistas, pessoas que acamparam do lado de fora, as pessoas que trouxeram comida, as pessoas que usaram tudo isso que eu falei, a inteligência, a vontade, a oração, tudo isso faz parte da providência divina. Então, nós somos parte da providência divina para o outro. A nossa capacidade de ajudar o outro, de ser a providência na vida do outro, usando tudo isso aqui, inteligência, a gente passando pelos perigos, quando a gente divide com um amigo, olha, eu tomei um susto essa semana, nossa, eu estava dirigindo, nossa, eu, sei lá, não olhei, quase bati o carro, né? E a gente vai com isso aprendendo. Eu não sei o que vai acontecer na semana que vem, na prova que eu fiz, o resultado que é, mas olha, isso está me movendo, porque seja lá qual o resultado, se for bom a gente comemora, se não for eu faço de novo, mas me movimenta, me faz caminhar. Não me deixa na inanição. E a questão dos espíritos, que somos todos, né? E a nossa liberdade de escolha, que sempre é muito bom a gente pensar. Então, o que deixa a gente um pouquinho... Eu cheguei nesse texto do Chico, Rumo Certo, que ele anima, mas não muito, assim. Ele fala assim, eu queria que fosse mais fácil. Mas eu queria, assim, antes da gente terminar, viu, Sandra, que a gente está quase terminando? A Sandra de olha e fala assim, não, eu estou no horário, né? Se encontrar com ela no mercado, eu vou falar, nossa, tem que ir para casa. Eu já encontrei com ela no mercado, por isso. Então, nesse texto que eu vou dividir com vocês, para a gente pensar assim, o que a gente quer de verdade. A gente quer ser parte dessa providência ou a gente quer que tudo aconteça sem a nossa participação? Porque o caminho mais fácil e mais gostoso, claro, que tudo aconteça assim. Mas o que eles podem nos dar? As orações que serão atendidas. É isso que eu queria que a gente pensasse nesse tema. Não vai ser como a gente gostaria, mas vai ter uma resposta para aquilo. Olha só o que ele fala para a gente. Nas horas de dúvida, não te virá em fórmulas verbais diretas que te anulem o livre-arbítrio. Não virá. E sim na inspiração exata que te ajude a tomar as decisões indispensáveis à paz da própria consciência. Então, essa coisa gostosa de achar que vai vir, né, aquilo que vai resolver e eu não vou nem precisar passar por nada daquilo,
a gente tem que entender que não vai acontecer. Mas uma coisa que nunca vai faltar é essa inspiração, aquelas ideias que ajudam a gente a sair. E quando não chega de amigo, a gente vem numa casa como essa e sempre tem uma mensagem que a gente vai para a semana confiante de que aquela semana vai ser melhor, ou que aquele problema vai ser resolvido, ou que alguma solução vai chegar, ou que os médicos vão chegar a algum tipo de diagnóstico, obrigada, sobre o que está acontecendo, porque às vezes a gente tem, né, está nesse momento da vida da gente. Nos momentos de inquietação, nada que a gente passe aqui, né, dúvida, inquietação, tudo, se a gente passar um dia, se alguém contar para vocês, nesse momento. Nos momentos de inquietação, não surgirá em acontecimentos especiais que te afastem dos testemunhos de fé, mas percebê-lo-ás contigo em forma de segurança e bom ânimo. Então não vai, nada está prometido que isso aqui não vai acontecer, mas se acontecer nesse momento, a gente lembrar que vai vir, de alguma forma, alguma coisa que vai nos retomar a esperança, o ânimo, isso sempre vai vir. Nos obstáculos de ordem material, esse apoio não te chegará na obtenção de dinheiro fácil que te sova os compromissos. Essa notícia, eu fiquei chateada com essa notícia, porque eu estava esperando outra coisa. Falei, acho que eu posso ganhar na loteria, alguma coisa assim, né? Acontece. Mas sempre vai ter isso aqui. A loteria pode ser não muito certa, mas isso aqui para todos. Virá força para trabalhar a fim de que os recursos necessários te venham. Então, muitas vezes, pode não vir em formato de pagamento, dinheiro, din-din. Mas pode vir, sabe como? Um presente de um amigo, uma rifa, alguma coisa que você ganha. Você pode ter um desconto especial numa coisa que você precisava comprar. A gente tem tanta forma disso chegar para a gente, que não tenha que ser somente através do salário especificamente. Tanta forma da gente receber isso, esses recursos que chegam para a gente. Força para trabalhar, uma outra oportunidade de trabalho, uma forma de servir ao mesmo tempo trabalhar. É tanta equação que pode acontecer isso, mas a nossa disposição para trabalhar, isso não vai faltar. A gente tem que estar com a nossa inteligência aberta para perceber essa força, mas isso nunca vai faltar. E por último, na travessia da aflição, nos dias em que o mal te pareça derrotar a golpes de incompreensão ou de injúria, não se te expressará configurado em favores de exceção que te retirem dos ombros a carga das provas redentoras, e sim na energia bendita da fé viva, te restaure as esperanças, revestindo-te de coragem, a fim de que não te esmoreças na rude jornada em direção à vida nova. Então, nesses momentos mais difíceis, a gente não vai conseguir tirar do nosso caminho os momentos mais difíceis, mais dolorosos, porque está ali, faz parte daquilo que a gente precisa fazer, da ressignificação, adquirir habilidades, competências, não tem como ele vir e tirar aquilo do nosso caminho. Mas ele prometeu que sempre vai dar força para a gente continuar. Isso em qualquer oração, a gente vai ter, vai receber, se a gente acreditar realmente na conexão, que a gente está mergulhado nisso, e que essa energia está conosco, o nosso pensamento. E aí eu trouxe essa questão, essa imagem da oração, porque no final desse texto, ele vai dizer que a oração é a nossa conexão. Então, naquele momento mais difícil, onde a gente está procurando onde é que está a providência divina, a gente tem que lembrar dessas nossas capacidades, mas também lembrar que eles vão estar nos ajudando a qualquer momento. Né? Então, ele vai dizer para a gente que a prática da oração como conexão, aquela oração mesmo ligeira, aquela rápida, não precisa ser um ritual de que eu tenho que fazer para poder ele me ouvir. Lá de cima do céu, longínquo, não está, né? A gente já entendeu que um pensamento meu vibra, como um sino, vibra o som. Então, a gente faz essa conexão, e aí tudo isso pode chegar até a gente no momento que a gente acha que não tem saída. Então, essa oração mesmo ligeira ou inarticulada, que desenvolverá em nós outros a convicção da presença divina em todas as faixas da existência. Certamente, a prece não se fará seguida de demonstrações espetaculares, nem de transformações externas imprevistas. Pensa, todavia, no amparo de Deus, em todos os episódios da estrada, senti-lo-ás contigo no silêncio do coração. Então, essa conexão que eu venho dizer para vocês, para a gente não esperar que essa providência ela venha de fora, do nada, mas que a gente está inserido nela, e que nós somos responsáveis pela providência na vida um do outro também.
com certeza absoluta. E para a gente finalizar, eu trouxe uma frase de Joana, porque Joana sempre é Joana, né? A gente sabe que ela está sempre aqui. Marisa falou que Joana nunca deixou essa casa, e eu acredito que ela está sempre conosco. Joana é um espírito psicografado por Divaldo, e esses dias eu falei assim, comentei com alguém, acho que foi com a Alessandra, eu falei, ai, o Divaldo agora não está mais aqui para psicografar as obras de Joana. Ela falou, nossa, mas ele já deixou tanta coisa, você já leu todas elas? Eu falei, então, ele já deixou mesmo bastante coisa, então eu queria deixar isso aqui. É que eu fiquei com saudades de Joana, eu falei, agora nunca mais Joana vai falar com a gente? Que boba, achando que tá tudo para falar. E ela já falou um caminhão de coisas para a gente estudar. Então eu queria terminar com essa frase dela. Deus está contigo em todos os instantes da tua vida, auxiliando-te, inspirando-te, ajudando-te do desenvolvimento espiritual e moral, a fim de que alcances as cumeadas do progresso, que é onde todos nós estaremos. Um bom Dia dos Pais, um excelente domingo para vocês. Muito obrigada pela atenção e pelo carinho.